Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, ontem empatamos com o Vitória, estamos garantidos na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada, mas ainda temos uma situação a definir. Estou falando da classificação para a Copa Sul-Americana. Não temos mais chance de pegar uma pré-Libertadores, como muitos aqui chegaram até imaginar e sonhar. Eu preferi não me iludir, mas a situação é que nós vamos estar na Sul-Americana muito provavelmente. A grande pergunta é se essa classificação acontecerá somente no final de semana ou agora. Pois é, agora, nessa noite de quinta-feira. Isso pode acontecer, porque hoje à noite o Fluminense enfrenta o Cuiabá e o Atlético Paranaense e o Bragantino. Para o Grêmio já estar classificado na Sul-Americana na última rodada, o Fluminense e o Atlético Paranaense não podem vencer os seus jogos hoje à noite. O que é difícil, vamos combinar, né? O Fluminense ainda luta para não cair, o Cuiabá já caiu, né? Então, Fluminense e Cuiabá, com o Cuiabá já rebaixado e o Fluminense lutando para não cair, vamos combinar que o Cuiabá pode entrar já entregue praticamente na partida, né? O Atlético Paranaense não tem mais risco de rebaixamento, o Bragantino tem, né? Aqui já fica um jogo mais que pode encrespar pro Atlético Paranaense. O Bragantino lutando, né, para permanecer na Série A. Aqui pode ser que aconteça alguma coisa diferente. Mas essa combinação de resultados, ela é necessária para que o Grêmio entre na última rodada já classificado para a Sul-Americana. Fluminense não vencer e Atlético Paranaense não vencer. Ah, Diogo, se empatarem. Se empatarem, beleza. Se perderem, melhor ainda. E se ganharem? Bom, aí acabou. Qualquer um dos dois que ganhe, o Grêmio precisa pontuar no final de semana para poder estar na próxima Sul-Americana. Beleza? Mas não é só por conta disso que o Grêmio vai lutar no final de semana, sobre essa possibilidade ainda de se classificar para a Sul-Americana. E sim por grana, bufunfa, cascalho, dinheiro. Atualmente em 12º colocado na tabela, o Grêmio pode terminar a competição em 10º, no melhor dos cenários, tá? Claro que com uma combinação de resultados. Ou, no pior deles, em 16º, o último antes, né, de entrar na zona de rebaixamento. São cerca de 10 milhões de reais de diferença entre essas duas colocações. Aqui no cantinho, olha só a diferença de grana que o Grêmio terá ou deixa de ter só por não estar na parte de cima da tabela. O campeão, Botafogo, por enquanto, né, o que parece que será o campeão, 48 milhões de reais. O segundo colocado, 45.700. Em terceiro, o terceiro leva 43.300. O quarto, 40 milhões. E o quinto, 38 milhões. Aí lá onde nós estamos, hoje, 19 milhões e 200 em 12º colocado. Se nós, no pior dos cenários, ficarmos em 16º, não ir para a Sul-Americana, aí sim, aí é um ano que, Deus o livre, né? Pior do que isso, só se fosse rebaixado. 16 milhões e 300 é o que o Grêmio receberia, mas no melhor dos cenários ainda possível para o Grêmio, em 10º, 26 milhões e 400 de reais. Essa é a premiação do Brasileirão, tá certo, gurizada? Então o Grêmio não luta somente pela vaga na Sul-Americana, mas também por melhorar esse cascalhozinho aí pro final, pro próximo ano, que o Grêmio vai precisar muito reforçar essa equipe, né? Quero avançar com vocês falando sobre outra situação muito importante, gurizada, que é até sobre possibilidades para 2025. Antes disso, eu peço que tu te inscreva aqui no canal se tu ainda não for inscrito, deixa o teu like aqui embaixo se tu ainda não deixou, porque é muito importante aqui pro nosso canal. Deixou o like aqui? Beleza? Agora? Vambora então? Então vamos falar da zona mista de ontem após o confronto contra o Vitória. Nós tivemos duas situações importantes. Dois jogadores que têm o apreço do técnico Renato Portaluppi, que são de confiança do técnico Renato Portaluppi, que foi um pedido do treinador, que demonstraram o interesse de permanecer. Um deles, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio falou até numa certa frustração por não ter ganhado tantas oportunidades. Na zona mista, ele falou sobre o final do seu contrato. Ele disse que não conversou ainda com a direção, até mesmo por conta dessa pressão que o Grêmio vinha tendo, mas ele demonstrou uma certa frustração com tudo o que aconteceu aqui. Ele ganhou 5 oportunidades. É bem verdade que nessas últimas duas ele jogou razoavelmente bem para o seu patamar, embora eu ache que ontem o gol passou também por uma falha dele, né? O Alejandro subiu sozinho
no lado do Rodrigo Caio, mas comparado a ele mesmo, talvez tenha sido as suas últimas 2 melhores partidas. Ele disse, ainda na zona mista, abre aspas, fico feliz por mais esse jogo. Eu vim para ajudar, não tive as oportunidades que eu esperava. E entendo, a gente sabe a concorrência e da qualidade dos zagueiros. Quando eu tive chance, procurei aproveitar da melhor forma. Me sinto bem, é o mais importante, fecha aspas, disse aí o Rodrigo Caio. É importante que nós colocamos aqui que o Rodrigo Caio tem um contrato até o final de 2024 com o Grêmio e tinha cláusulas de renovação automática até o final de 2025 caso ele as atingisse, o que não aconteceu. Agora, caso a direção quisesse renovar o contrato dele, teriam que sentar e conversar para um novo vínculo. Por que quisessem? Porque não é da intenção da direção do Grêmio renovar o contrato de Rodrigo Caio. A direção não pretende permanecer com o zagueiro para a próxima temporada. Mas eu coloco um ponto nessa história toda. É um jogador da confiança do Renato. O Renato anunciou a contratação do Rodrigo Caio numa entrevista para o Sport TV no final de maio, mesmo sem que ele tivesse ainda um acordo com a direção do Grêmio. Na época ele queria um contrato fechado até o final de 2025. A direção queria um contrato por produtividade para que essa renovação acontecesse. E o contrato, no caso, seria de 6 meses, até o final dessa temporada, que foi o que aconteceu. Ele não conseguiu atingir as metas e não vai, muito provavelmente, renovar com o Grêmio. Ele disse que criou uma identificação com o clube, vai conversar com a direção e ver qual é a melhor oportunidade, a melhor possibilidade para os dois lados. Beleza? Bom, outro jogador que também falou na zona mista e que quer ficar no Grêmio é o Reinaldo. Vejam, mais um jogador da confiança do técnico Renato Portaluppi. Na zona mista, ele demonstrou interesse em permanecer, assim como já tinha feito há um tempo atrás em outra entrevista. Disse que não conversou com a direção até o momento por conta de tudo que o Grêmio vinha sofrendo, mas que se tudo der certo, ele pretende permanecer no Grêmio. Abre aspas para o Reinaldo aí. Eu tenho um carinho muito grande pelo Grêmio, pela cidade, pelos nossos torcedores que me acolheram também. Então eu tenho certeza que se o diretor vir conversar e der tudo certo, eu vou ficar em honrar essa camisa. Vou ficar muito feliz, disse o Reinaldo, tá? A situação do Reinaldo ela está praticamente definida. A direção também não vai ficar com o Reinaldo, tá? Ele não vai permanecer. É um jogador que ganha um salário na casa dos R$500 mil. Ele tem um desempenho muito abaixo na avaliação da direção. E, vamos lá, é um jogador que não passa nenhuma segurança defensiva, embora tenha participações em gols, é verdade, mas não é o suficiente. O Grêmio tem um buraco na avenida Reinaldo, como a torcida muito chama, né? Ali na lateral esquerda. É um cara super bacana, de grupo assim, ele é maravilhoso, é um cara super alto astral, mas infelizmente o Grêmio precisa de jogadores, né? E jogadores que desempenhem do tamanho da competição que o clube vai enfrentar. Então, Reinaldo, embora muito elogiado pelo esforço, também não deve seguir. Mas vejam bem, são 2 jogadores que têm o apreço e que têm o carinho do técnico Renato Portaluppi, que são da confiança do Renato. Então vejam que essa possibilidade que é colocada da permanência do Renato também pode influenciar na permanência desses 2 jogadores. Esses 2 jogadores podem acabar ficando, pode isso tudo acabar mudando com uma possível renovação do Renato. Embora hoje ela seja muito pequena, as chances disso acontecer, eu diria que, sei lá, 0,5% talvez, e são 0,5%, né? O Renato, aliás, ontem na coletiva disse que vai conversar com o presidente Alberto Guerra, vai decidir nos 3 minutos, vai ser uma coisa rápida, assim como ele já disse em outras entrevistas, mas que ainda não tem nada definido sobre essa questão. Hoje pela manhã, o jornalista Leonardo Meneghetti trouxe como informação que o Grêmio também faz uma sondagem, faz uma análise no trabalho do técnico Thiago Carpini. É um jogador que está no radar do Grêmio. Treinador do Vitória, foi que enfrentou o Grêmio ontem, um jogador jovem de 40 anos, é um treinador da nova safra de técnicos. Ele está no Vitória desde maio dessa temporada, treinou o São Paulo no início dessa temporada, no caso, treinou o Juventude, onde também acabou se destacando. É um treinador que parece ser muito promissor, o esquema dele é
4-3-3, assim como como o Renato gosta muito de jogar também. É um treinador que está no setor de análise do Grêmio, assim como Crespo, assim como o Peceiro, assim como o Tite, que foi o sonho da direção, foi o ficha 1 e que agora é uma situação difícil também que aconteça, mas são técnicos que a direção avalia, que são indicados por conselheiros, são indicados por pessoas próximas ao presidente, e no caso do Thiago Carpini, a informação do Meneghetti é que é um nome que agrada a presidência, embora não tenha havido nenhum contato até o momento e que também não haja nenhuma negociação. Beleza? Thiago Carpini, um nome indicado ao presidente Alberto Guerra e que agrada a direção como uma possibilidade para 2025. Te agrada também? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.